Capítulo 15. Unção, a marca da verdadeira pregação do Evangelho. A unção é algo indefinível, indescritível que um velho e renomado pregador escocês descreveu da seguinte maneira: às vezes, aparece algo na pregação que não pode ser atribuído ao tema ou à maneira de o pregador expressar-se. Não se pode descrever o que é, nem de onde surge, mas com uma violência doce, traspassa o coração e os afetos e brota diretamente da palavra. Se existe alguma maneira de observar-se tal coisa, é pela inclinação daquele que prega as coisas divinas. Chamamos isso de unção. É essa unção que torna a palavra de Deus viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. É essa palavra que leva as palavras do pregador a tal ponto, dando-lhe agudeza e poder, criando um atrito que chega a chacoalhar muitos em uma congregação morta. As mesmas verdades foram ditas no rigor da lei, suavizadas pelo óleo humano, mas nenhum sinal de vida, nenhuma pulsação. Tudo tão pacato quanto os túmulos e os mortos. Nesse interim, o mesmo pregador recebe o batismo dessa unção, a divina inspiração sobre ele, a palavra de Deus adornada e inflamada por esse poder misterioso, e as pulsações da vida têm início. Vida que acolhe ou vida que resiste. A unção permeia, convence a consciência e quebranta o coração. Essa unção divina é o traço que separa e diferencia a pregação do Evangelho verdadeiro de todos os outros métodos de apresentar a verdade, e que abre uma grande fenda espiritual entre o pregador que a possui e aquele que não a possui. Ela endossa e fecunda a verdade com toda a energia de Deus. A unção é simplesmente por Deus dentro de sua própria palavra e dentro do pregador. Pela atitude de oração poderosa, grandiosa e contínua, a unção é potencial e pessoal para o pregador. Ela inspira e aclara seu intelecto, dá firmeza, percepções renovadas e poder para avançar. Dá ao pregador poder de coração, e esse poder é maior que o poder da mente. Além da ternura, da pureza e do fluxo forte que sai do coração por sua ação. Alargamento, liberdade, plenitude de pensamento, integridade de caráter e simplicidade de expressão são os frutos dessa unção. É comum o zelo ser confundido com a unção. Aquele que tem a unção divina será zeloso pela própria natureza espiritual das coisas, mas deve haver muito empenho sem que o mínimo de unção lhe seja adicionado. Empenho e unção se parecem em alguns aspectos. O empenho pode prontamente ser substituído ou confundido com a unção, e isso sem ser detectado. É necessário um olho espiritual e um senso espiritual para discernir tal coisa. O empenho pode ser sincero, sério, ardoroso e perseverante. Trata das coisas com boa vontade, busca-as com perseverança e encoraja-as com ardor. Põe nelas seu vigor. Mas nenhuma dessas coisas alça voo mais alto que a mera humanidade. O homem está aí, o homem todo, com tudo o que possui de vontade e coração, de cérebro e espírito humano, de planejamento, trabalho e conversas. Ele estabeleceu para si mesmo algum propósito que o dominou e busca avidamente dominá-lo. Pode não haver nada de Deus nisso. Pode haver pouco de Deus nisso. Por haver nisso muito do homem. Ele pode apresentar apelos em defesa de seu propósito zeloso que agradam, tocam, movem ou sobrepujam com a convicção de sua importância, e em todo esse empenho pode prosseguir com maneiras mundanas,
sendo impulsionado apenas por forças humanas, seu altar construído por mãos terrenas e seu fogo aceso com chamas terrenas. Disse de um pregador de dons bastante famoso, cuja interpretação das Escrituras servia a seu gosto ou propósito, que ele se tornara muito eloquente em relação à própria exegese. Então os homens crescem excessivamente em relação a seus próprios planos ou movimentos. O empenho pode ser egoísmo simulado. E quanto à unção? É o indefinível da pregação que faz a pregação. É aquilo que distingue e separa a pregação de todos os meros afazeres humanos. É o divino na pregação. Torna a pregação aguçada para aqueles que precisam de agudeza. Cojeta lentamente, tal qual o orvalho, sobre aqueles que precisam de refrigério. A unção foi bem descrita como espada de 2 gumes, fio de têmpera celestial, dobradas feridas abriu, reluzente é seu corte divinal. Foi a morte para quem se atolou na lama, foi a vida para quem pranteou o pecado. Inflamou e silenciou a contenda, guerreou e pacificou o íntimo. Essa unção não vem ao pregador no estudo, mas no retiro em secreto. É um lento gotejar originado no céu, que vem em resposta à oração. É a emanação mais doce do Espírito Santo. Ela fecunda, derrama-se, amacia, permeia, corta e abranda. Carrega a palavra. Como dinamite, como sal, como açúcar. Torna da palavra um amenizador, um arrumador, um revelador, um esquadrinhador. Faz do ouvinte um réu ou um santo. Faz chorar como uma criança e viver como um gigante. Abre com a mesma delicadeza o coração e a bolsa, e ainda tão vigorosamente quanto a primavera abre suas folhas. Essa unção não é uma dádiva do espírito humano. Não se encontra nos saguões da instrução. Nenhuma eloquência pode cortejá-la. Nenhuma diligência pode ganhá-la. Nenhuma mão clerical pode conferi-la. É dádiva de Deus. É o anel com seu sinete, entregue a seus próprios mensageiros. É a dignidade cavalheiresca dos céus concedida a legítimos e bravos escolhidos que buscaram essa honra ungida com muita oração, com muitas horas de oração, banhada em choro e luta. O empenho é bom e impressionante. O espírito humano tem talento e grandiosidade. O pensamento inflama e inspira. Mas é preciso um dom mais divino, uma energia mais poderosa que o empenho. O espírito humano ou o pensamento para romper as cadeias do pecado, para ganhar o coração depravado dos homens distante de Deus, para reparar as brechas e para restaurar a igreja para os antigos caminhos de pureza e poder. Nada senão essa unção santa pode realizar tais coisas. Capítulo 16. Muita oração. O preço da unção. No sistema cristão, a unção é a unção do Espírito Santo, que separa o pregador com vistas à obra de Deus e o qualifica para essa obra. Essa unção é uma capacitação divina pela qual o pregador realiza os propósitos peculiares e salvadores da pregação. Sem essa unção, não se colhem resultados espirituais verdadeiros. Os resultados e as forças na pregação não se elevam acima do discurso desprovido de santidade. Sem a unção, o discurso é tão potente quanto o púlpito. Essa unção divina sobre o pregador gera, por meio da palavra de Deus, os resultados espirituais que fluem do Evangelho. E sem essa unção, não se sabe se os resultados aparecerão. Muitas impressões agradáveis podem surgir,
mas todas elas ficam muito abaixo das finalidades da pregação do Evangelho. Essa unção pode ser simulada. Existem muitas coisas que se assemelham a ela. Podem existir resultados que simulem seus efeitos, mas tais coisas são estranhas a seus resultados e natureza. O fervor ou a brandura iniciada por um sermão adoçado ou emocional podem se parecer com os movimentos da unção divina, mas não possuem a força penetrante e certeira de quebrantar o coração. Não há nenhum bálsamo que cura o coração nesses movimentos superficiais, complacentes e emocionais. Não são radicais, não saem em busca do pecado, nem o curam. Essa unção divina é o traço marcante que separa a pregação do Evangelho verdadeiro de todos os outros métodos de apresentar a verdade. Sustenta e interpenetra a verdade revelada com toda a força de Deus. Ilumina a palavra, alarga e fecunda o intelecto e provê a capacidade de compreender e aprender a palavra. Qualifica o coração do pregador e o conduz a uma condição de ternura, de pureza, de força e de luz necessária para garantir os melhores resultados. Essa unção provê ao pregador liberdade e alargamento do pensamento e da alma. Uma liberdade, plenitude e retidão de discurso que não se pode assegurar com nenhum outro processo. Sem essa unção sobre o pregador, o Evangelho não tem nenhum poder de propagação que seja superior a qualquer outro sistema de verdade. Este é o selo de sua divindade. A unção no pregador põe Deus no Evangelho. Sem a unção, Deus está ausente, e o Evangelho fica abandonado às forças vulgares e insatisfatórias que a engenhosidade, o interesse ou os talentos dos homens podem tramar para impor e fazer avançar suas doutrinas. É nesse elemento que, com mais frequência, o púlpito fracassa. É bem nesse ponto extremamente importante que ocorrem lapsos. É possível haver instrução. Brilhantismo e eloquência podem deliciar e encantar. Métodos sensacionais ou menos ofensivos podem trazer o populacho às pencas. O poder mental pode impressionar e forçar a verdade com todos os seus recursos. Mas sem essa unção, cada um desses itens não passará de um ataque petulante das águas a um Gibraltar. Os borrifos de água e a espuma podem cobrir e reluzir, mas as rochas permanecem ali, no mesmo lugar. Não se impressionam nem são impressionáveis. O coração humano pode ter sua dureza e pecados retirados por essas forças humanas, da mesma forma que essas pedras podem ser eliminadas impetuosamente pelo ir e vir incessante do oceano. Essa unção é a força da consagração, e a sua presença é o teste contínuo dessa consagração. É a unção divina sobre o pregador que assegura sua consagração a Deus e a sua obra. E somente isso é consagração, embora outras forças e motivos possam chamá-lo ao trabalho. A separação para a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo é a única consagração que Deus reconhece como legítima. A unção divina, essa unção celeste é o que o púlpito precisa e deve ter. Esse óleo divino e celeste colocado sobre o púlpito pela imposição da mão de Deus precisa suavizar e lubrificar o homem todo, coração, mente e espírito, até que o separe com o distanciamento poderoso de todos os motivos e objetivos terrenos, seculares, mundanos e egoístas, separando-o para tudo o que é puro e afeito a Deus. É a presença dessa unção sobre o pregador que cria a agitação e o atrito em muitas congregações. As mesmas verdades são proferidas no rigor da letra, mas não se vê nenhuma ondulação e não se sente nenhuma dor ou pulsação. Tudo está silencioso,
como um cemitério. Outro pregador vem e essa influência misteriosa está sobre ele. A letra da palavra foi inflamada pelo Espírito. Os espasmos de um movimento poderoso se fazem sentir. É a unção que permeia e agita a consciência, que quebranta o coração. A pregação sem unção torna tudo rígido, árido, acre e morto. Essa unção não é uma memória ou apenas uma época do passado. É um fato presente, percebido e consciente. Pertence à experiência do homem e também à sua pregação. É isso que o transforma à imagem de seu Mestre Divino, assim como aquilo pelo qual declara as verdades de Cristo com poder. É tanto poder no ministério que chega a ponto de fazer tudo mais parecer débil e vão sem ela. E com sua presença, consegue fazer propiciação pela ausência de todas as outras e mais débeis forças. Essa unção não é uma dádiva inalienável, é uma dádiva condicional, e sua presença é perpetuada e intensificada com o mesmo processo pelo qual foi pela primeira vez obtida. Pela oração incessante a Deus, pelos desejos fervorosos por Deus, por estimar-lhe o tamanho, ao buscá-la com ardor incansável, ao considerar que, sem ela, tudo mais é perda e fracasso. Como é essa unção? E de onde vem? Vem direto de Deus. Em resposta à oração, somente o coração que ora fica cheio desse óleo santo. Lábios que oram são ungidos com essa unção divina. Oração, muita oração, é o preço da unção na pregação. Oração, muita oração, é a única e exclusiva condição para essa unção. Sem a oração incessante, a unção nunca chega ao pregador. Sem perseverança na oração, a unção, assim como o maná recolhido em excesso, cria bichos. Capítulo 17. A oração marca a liderança espiritual. Os apóstolos conheciam a necessidade e o valor da oração para o ministério. Sabiam que a alta comissão que receberam como apóstolos, em vez de os aliviarem da necessidade de orar, deixaram-nos comprometidos com ela por causa de uma necessidade mais premente. Por isso eram excessivamente ciosos caso algum outro assunto importante os privassem de tempo, impedindo-os de orar como deveriam. Então, os apóstolos indicaram leigos que cuidassem dos pobres, assim poderiam orar sem impedimentos, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6:4. A oração é posta em primeiro lugar, e a relação deles com a oração é descrita em termos fortes, e nos dedicaremos à oração, fazendo dela uma ocupação, rendendo-se à oração, pondo nela fervor, urgência, perseverança e tempo. Como esses homens santos, apostólicos, dedicaram-se à obra divina da oração. Paulo diz: noite e dia insistimos em orar. 1 Tessalonicenses 3:10. É o consenso da dedicação apostólica. Como esses pregadores do Novo Testamento deram-se em oração ao povo de Deus. Como eles põem Deus em potência total nas suas igrejas com as orações que fazem. Esses apóstolos santos não pensavam de forma vã e fantasiosa que tinham cumprido os seus elevados e solenes deveres ao pronunciar a palavra de Deus com fidelidade, mas pregavam para que a mensagem tivesse aderência e conteúdo pelo ardor e insistência com que oravam. A oração apostólica era tão árdua, laboriosa e imperativa quanto a pregação apostólica.
Eles oravam poderosamente dia e noite para levar seu povo às mais altas regiões da fé e santidade. Oravam ainda mais poderosamente para se manterem nessa elevada altitude espiritual. O pregador que, na escola de Cristo, nunca aprendeu a elevada e divina arte da intercessão por seu povo, nunca aprenderá a arte da pregação, apesar de ser possível derramar homiléticas toneladas sobre eles, e apesar de ser o gênio mais talentoso na preparação de sermões e na pregação em si. As orações dos líderes apostólicos e dos santos muito fazem pelo surgimento de santo entre os que não são apóstolos. Se os líderes da igreja nos anos que se seguiram tivessem sido tão reservados e fervorosos na oração por seu povo quanto os apóstolos o foram, os dias sombrios de mundanidade e apostasia talvez não desfigurassem a história, não ofuscassem a glória e não retivessem o progresso da igreja. A oração apostólica faz santos apostólicos e mantém os tempos apostólicos de pureza e poder na igreja. Altivez de alma, pureza e grandeza de motivos, altruísmo, autossacrifício, trabalho árduo e exaustivo, ardor de espírito, discernimento divinos, são os requisitos para ser um intercessor em favor dos homens. O pregador deve entregar-se à oração por seu povo, não simplesmente para que sejam salvos, mas para que sejam poderosamente salvos. Os apóstolos entregaram-se à oração para que seus santos pudessem ser santos, não para que tivessem inclinação para as coisas de Deus, mas para que habitassem neles toda a plenitude de Deus. Colossenses 1,19. Paulo não se confiou à pregação apostólica para atingir essa finalidade, mas conforme afirma, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Efésios 3,14. As orações de Paulo levaram os convertidos muito mais longe na estrada da santidade do que as pregações que fez. Epáfras fez tanto ou mais por meio da oração pelos santos colossenses quanto por sua pregação. Ele trabalhou árdua e fervorosamente em oração por eles para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses 4,12. Os pregadores são principalmente os líderes de Deus. Eles têm como responsabilidade principal zelar pela condição da igreja, moldam o caráter da igreja, dão o tom e direcionamento para a sua vida. Muito depende desses líderes. Eles moldam as épocas e as instituições. A igreja é divina, o tesouro que encerra é celeste, mas ela carrega a marca do humano. O tesouro está em vasos de barro e assume o cheiro do vaso. A igreja de Deus faz seus líderes e é feita por eles. Quer ela os faça, quer seja feito por eles, a igreja será o que seus líderes forem, espiritual, secular ou fragmentada. Os reis de Israel definiram os traços da piedade de Israel. Uma igreja raramente se subleva contra a religião de seus líderes, ou eleva-se acima dela. Líderes espiritualmente fortes, homens de poder, santo, na dianteira, são indicativos no favor de Deus. Tragédia e fraqueza seguem-se ao surgimento de líderes débeis ou mundanos. A queda de Israel foi muito grande quando Deus lhe deu crianças como príncipes e bebês para governá-los. Nenhuma condição feliz é predita pelos profetas quando crianças oprimem a nação de Israel de Deus e mulheres governam. Tempos de liderança espiritual são tempos de grande prosperidade espiritual para a igreja. A oração é um dos elementos de destaque na liderança espiritual robusta. Homens de oração poderosa são homens de poder e dão forma às coisas. O poder deles está em Deus e dá passos de conquista. Como o homem pode pregar se não receber a mensagem diretamente de Deus
no refúgio em secreto? Como ele pode pregar sem que sua fé tenha sido vivificada, sua visão aclarada e seu coração aquecido no refúgio de Deus? Ai dos lábios que vão ao púlpito sem serem tocados por essa chama do refúgio em secreto. Áridos e sem unção sempre serão, e verdades divinas nunca sairão com poder de lábios assim. No que se refere aos interesses reais da religião, um púlpito sem um refúgio sempre será coisa estéril. Um pregador pode pregar de maneira oficial, agradável ou instruída, mas existe uma distância imensurável entre esse tipo de pregação e a semeadura da semente preciosa de Deus, feita com mãos santas, acompanhada do coração que ora e chora. O ministério desprovido de oração é o agente funerário de toda a verdade de Deus e da Igreja de Deus. Ele pode ter o caixão mais caro e as flores mais exuberantes, mas é um funeral, apesar da arrumação encantadora. Um cristão que não ora nunca aprenderá a verdade de Deus. O ministério sem oração nunca será capaz de ensinar a verdade de Deus. Eras de glória milenar perderam-se por causa da igreja que não ora. A vinda de nosso Senhor foi postergada indefinidamente por uma igreja que não ora. O inferno aumentou suas instalações e encheu suas cavernas medonhas na presença do culto morto de uma igreja que não ora. A melhor e maior oferenda é a da oração. Se os pregadores do século XX aprenderem bem a lição da oração e fizerem pleno uso do poder da oração, o milênio chegará a seu meio-dia antes de o século encerrar-se. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. É o chamado clamoroso aos pregadores do século XX. Se o século XX puser as mãos em seus textos, pensamentos, palavras e sermões preparados no refúgio, o século seguinte verá novos céus e nova terra. Os antigos céus e terra, manchados e obscurecidos pelo pecado, desaparecerão sob o poder de um ministério baseado na oração. Capítulo 18. Os pregadores precisam das orações do povo. De alguma forma, a prática de o pregador orar em particular caiu em desuso ou foi desconsiderada. Ocasionalmente se ouve que a prática é denunciada como depreciação do ministério, sendo uma declaração pública feita por aqueles que denunciam a ineficiência do ministério. Talvez ela ofenda o orgulho do instruído e do autossuficiente, e estes devem ser repreendidos e sentir-se ofendidos em um ministério que esteja abandonado a ponto de permitir-lhe a existência. Para o pregador, a oração não é simplesmente o dever da profissão, um privilégio, mas uma necessidade. Os pulmões não sentem mais necessidade de ar do que o pregador sente de unção. É absolutamente necessário que o pregador ore. É uma necessidade absoluta que o pregador seja alvo de orações. Estas duas proposições estão soldadas tão intimamente que nunca devem se divorciar. O pregador precisa orar. O pregador precisa receber orações. Será necessária toda a oração que puder fazer e toda a oração que possa solicitar para dar conta de todas as responsabilidades temíveis e obter o maior e mais verdadeiro sucesso em sua grandiosa obra. O pregador verdadeiro, junto com o cultivo do Espírito e a oração dentro de si, em sua forma mais intensa, anseia muito pelas orações do povo de Deus. Quanto mais santo é um homem, mais ele tem a oração em alta estima. Mais claramente ele vê que Deus se dá àqueles que oram.
e que à medida da revelação de Deus, a alma é a medida do anseio da alma, e mais insistirá na oração a Deus. A salvação nunca encontra seu caminho em um coração que não ora. O Espírito Santo nunca habita um espírito desprovido de oração. A pregação nunca edifica uma alma que não ora. Cristo nada sabe sobre os cristãos que não oram. O pregador que não ora não pode fazer avançar o Evangelho. Dons, talentos, instrução, eloquência e chamado de Deus nunca atenuam as exigências de oração, mas somente intensificam a necessidade de o pregador orar e receber orações. Quanto mais abertos os olhos do pregador estiverem para a natureza, a responsabilidade e a dificuldade de seu trabalho, mais ele verá e, se for um pregador verdadeiro, mais sentirá a necessidade de orar. Não só no aumento da pressão para ele mesmo orar, mas também nos pedidos a outros para que o ajudem em suas orações. Paulo ilustra esse ponto. Se algum homem tinha a capacidade de projetar o Evangelho por meio da força pessoal, da força cerebral, da cultura, da graça pessoal, da comissão apostólica de Deus e do chamado extraordinário, esse homem era Paulo. Ele é um exemplo eminente de que o pregador precisa ser um homem dado à oração. Também é um grande exemplo de que o verdadeiro pregador apostólico precisa ter as orações de outras pessoas de bem para dar a seu ministério toda a sua medida de sucesso. Ele pede, anseia e apela de maneira apaixonada pela ajuda de todos os santos de Deus. Assim como em outros aspectos, ele sabia que no mundo espiritual, a força da união, que a concentração e a combinação de fé, desejo e oração aumentavam o volume da força espiritual até que se tornasse esmagadora e irresistível em seu poder. Orações individuais combinadas, como gotas de água, compõem um oceano que nem se perturba com a resistência. Então, Paulo, com clara e total apreensão da dinâmica espiritual, determinou-se a fazer seu ministério tão impressionante, eterno e irresistível quanto o oceano. Ao juntar todas as orações individuais espalhadas e empregando-as em seu ministério, não poderia a explicação da proeminência de Paulo em labutas e resultados que impressionaram a igreja e o mundo encontrar-se no fato de ser capaz de se concentrar para si mesmo e para seu ministério mais na oração do que em outras pessoas? Para seus irmãos em Roma, ele escreveu: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15:30. Aos Efésios ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Aos Colossenses, ele enfatiza: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Colossenses 4, 3 e 4. Aos Tessalonicenses ele diz com intensidade: irmãos, orem por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Paulo recorre à igreja de Corinto pedindo ajuda, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. 2 Coríntios 1:11. Isto deveria fazer parte do trabalho deles. Eles deveriam ser a mão auxiliadora da oração. Paulo, em uma adicional e final recomendação à igreja de Tessalônica quanto à necessidade de orar, diz: finalmente, irmãos, orem por nós.
para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu com vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, segundo Tessalonicenses 3, 1 e 2. Ele convence os filipenses que todas as provações e oposições podem servir à disseminação do Evangelho pela eficiência das orações que fazem em favor dele. Filemon deveria preparar-lhe uma acomodação, pois, por meio da oração de Filemon, Paulo seria seu hóspede. A atitude de Paulo nessa questão ilustra a sua humildade e a percepção profunda que tinha quanto às forças espirituais que fazem avançar o Evangelho. Mais do que isso, ensina uma lição para todos os tempos de que, se Paulo era tão dependente das orações dos santos de Deus para que seu ministério obtivesse êxito, quão maior não será a necessidade de que as orações dos santos de Deus estejam concentradas no ministério de hoje. Paulo não achava que esse apelo enfático pela oração diminuiria sua dignidade, enfraqueceria sua influência ou depreciaria sua piedade. E se isso acontecesse? Que a dignidade se vá, que a influência seja destruída, que sua reputação seja desfigurada. Ele precisava das orações deles. Chamado, comissionado, principal dos apóstolos como era, e todo o seu equipamento era imperfeito sem as orações do seu povo. Escreveu cartas para todos os cantos, encorajando as pessoas a orar por ele. Você ora por seu pregador? Você ora em secreto? As orações em público valem pouco, a menos que sejam fundamentadas ou acompanhadas por orações em secreto. Aqueles que oram estão para o pregador, assim como Arão e Ur estavam para Moisés. Sustentam as mãos para cima e decidem a questão que tão impetuosamente os assedia. O apelo e o propósito dos apóstolos foram de pôr a igreja para orar. Eles não ignoraram a graça de contribuir financeiramente com satisfação. Não ignoravam o lugar que a atividade religiosa e o trabalho ocupavam na vida espiritual. Nada disso. Porém, na estimativa ou na urgência dos apóstolos, poderia sequer se comparar em necessidade e importância à oração. O mais sagrado e premente dos apelos foi empregado, a mais abrasadora das exortações, as palavras mais abrangentes e estimulantes foram pronunciadas para fazer cumprir a obrigação e a necessidade importantíssimas da oração. Em todos os cantos, ponha os santos para orar. Este é o fardo do esforço apostólico e a tônica do sucesso apostólico. Jesus Cristo empenhou-se para fazer isso nos dias de seu ministério pessoal. Enquanto se movia por infinita compaixão diante dos campos brancos para a ceifa, que perecia por falta de trabalhadores, e faziam uma pausa em sua própria oração, ele tenta despertar a sensibilidade embotada de seus discípulos para o dever da oração enquanto lhes dá uma incumbência. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1. Capítulo 19. É preciso ponderação para colher resultados mais abundantes da oração. As devoções não são medidas pelo relógio, mas o tempo lhes é essencial. A capacidade de esperar, ficar e imprimir ritmo pertence essencialmente às relações que mantemos com Deus. É assim como a pressa, em todo lugar imprópria e danosa.
É o que ocorre em medida alarmante na ocupação grandiosa de ter comunhão com Deus. Devoções curtas são a ruína da piedade aprofundada. Calmaria, compreensão e força nunca são acompanhadas de pressa. As devoções curtas esgotam o vigor espiritual, aprisionam o progresso espiritual, minam as fundações espirituais, arruinam a raiz e o despontar da vida espiritual. São a fonte prolífica de apostasia, a indicação segura de uma piedade superficial. Enganam, frustram, apodrecem a semente e empobrecem o solo. É verdade que as orações na Bíblia, ditas ou escritas, são curtas, mas os homens de oração da Bíblia ficavam com Deus durante muitas horas de luta, doce e santa. Eles venceram com poucas palavras e longa espera. As orações que Moisés registra podem ser curtas, mas Moisés orou a Deus com jejuns e fortes clamores 40 dias e noites. A afirmação da oração de Elias pode ser condensada em uns poucos parágrafos curtos, mas sem dúvida Elias, que orando, de fato orou, passou muitas horas de luta incandescente e relacionamentos altivos com Deus antes que pudesse, com ousadia respaldada, dizer a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1. A síntese verbal das orações de Paulo são curtas, mas este diz: noite e dia insistimos em orar. 1 Tessalonicenses 3:10. O Pai Nosso é um modelo divino para lábios infantis, mas o homem Cristo Jesus orou muitas noites inteiras antes que sua obra se completasse, e suas devoções, que duravam toda a noite e foram sustentadas por muito tempo, deram à sua obra acabamento e perfeição, e a seu caráter a plenitude e a glória de sua divindade. O trabalho espiritual é exigente, e os homens relutam em fazê-lo. Orar de verdade, tem o custo de despertar muita atenção e tempo, para os quais carne e sangue têm pouca inclinação. Poucas pessoas têm fibra suficiente para absorver um custo muito alto quando um trabalho superficial resolve. Podemos nos habituar às nossas orações medicantes até que nos pareçam adequadas. Pelo menos, elas mantêm uma forma decente, que aquieta a consciência. O mais mortífero dos narcóticos. Podemos fazer pouco caso da oração e não perceber o perigo até que as fundações desmoronem. Devoções apressadas geram fé fraca, convicções débeis e piedade questionável. Ser pequeno com Deus é ser pequeno para Deus. Tomar atalhos na oração torna todo o caráter religioso breve, limitado, mesquinho e desleixado. Leva um bom tempo para que o fluir de Deus atinja o espírito. Devoções curtas obstruem o conduíte do pleno fluir de Deus. É preciso passar tempo nos lugares secretos para obter a revelação plena de Deus. Pouco tempo e pressa desfiguram o quadro. Henry Martin lamenta que a carência de leitura devocional em privado e o encurtamento das orações por causa de uma incessante preparação de sermões produz um distanciamento entre Deus e a alma do pregador. Ele julgou que tinha dedicado tempo demais às ministrações públicas e tempo de menos à comunhão privada com Deus. Sentiu-se forçado a reservar tempo para jejuar e dedicar tempo para a oração solene. Ele registra o resultado disso. Foi assistido esta manhã.
levado a orar durante 2 horas. Disse William Wilberforce, homem que viveu ao lado de reis: preciso conseguir mais tempo para devoções pessoais. Para meu gosto, tenho vivido demais à vista do público. O encurtamento das devoções pessoais mata de fome a alma. Ela perde a robustez e desfalece. Também tenho orado em horas avançadas da noite. Quanto a um insucesso no parlamento, ele diz: permita-me registrar meu pesar e vergonha, tudo, provavelmente, por causa do encolhimento das minhas devoções pessoais, e por isso Deus deixou que eu tropeçasse. Mais solitude e mais horas bem cedo foram seu remédio. Mais tempo e horas da madrugada para a oração fazem mágica para reviver e revigorar a vida espiritual deteriorada de muitos. Mais tempo e horas na madrugada para a oração ficariam manifestas no viver santo. A vida santa não seria tão rara, nem coisa tão difícil, se nossas devoções não fossem tão curtas ou apressadas. A disposição semelhante à de Cristo, em sua fragrância doce e desapaixonada, não seria uma herança tão alheia e desesperançada se nossa experiência no aposento recluso fosse encomprimada e intensificada. Vivemos como trapos porque oramos com mesquinhez. Bastante tempo de celebração em nosso refúgio secreto trará tutano e robustez para a nossa vida. Nossa capacidade de ficar com Deus dentro do aposento recluso mede nossa capacidade de ficar com Deus fora desse refúgio. Visitas apressadas ao aposento recluso são enganadoras, omissas. Não apenas somos iludidos por elas, mas elas, de muitas maneiras, fazem-nos perder diversos e ricos legados. Demorar-se no aposento recluso traz instrução e triunfo. Somos ensinados por Ele, e as maiores vitórias frequentemente resultam de longas esperas, esperando até que as palavras e os planos fiquem exauridos, e a espera silenciosa e paciente ganhe a coroa. Jesus Cristo pergunta com uma ênfase provocativa: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18:7. Orar é a maior coisa que podemos fazer, e para orar bem é preciso calma, tempo e esforço deliberado. Caso contrário, a oração degrada-se nas coisas menores e mais mesquinhas. A verdadeira oração alcança os melhores resultados para Deus. A oração indigente, os menores. Mesmo exagerando, não é possível valorizar suficientemente a oração verdadeira. Mesmo exagerando, não é possível desprezar ainda mais o arremedo da oração. Precisamos aprender outra vez o valor da oração, entrar novamente na escola da oração. Nada leva mais tempo para aprender. E se é para aprendermos essa tremenda arte, não se pode soltar um fragmento aqui e ali, uma conversinha com Jesus. Como os santarrões cantam, precisamos exigir e pegar com a mão firme as melhores horas do dia para Deus e para a oração, ou não haverá oração digna do nome. Isto, no entanto, não é um dia de oração. Há poucos homens que oram. A oração é difamada pelo pregador e sacerdote. Nesses dias de pressa e alvoroço, de eletricidade e vapor, os homens não reservam tempo para orar. Há pregadores que recitam orações como parte de seu programa, regularmente ou em ocasiões formais. Mas quem se agita para pegar-se a Deus? Quem ora como Jacó orou, até ser coroado como intercessor eficaz, coisa de príncipes.
quem ora como Elias orou, até que todas as aprisionadas forças da natureza fossem liberadas e uma terra sofrida com a fome florescesse como o jardim de Deus. Quem orou como Jesus Cristo orou, como fazia no monte, passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Os apóstolos consagravam-se à oração. A coisa mais difícil de levar homens e até mesmo pregadores a fazer. Há leigos que dão dinheiro. Alguns deles são abundantemente ricos, mas não se consagram à oração, sem a qual seu dinheiro vira maldição. Existem inúmeros pregadores que pregam e fazem discursos grandiosos e eloquentes sobre a necessidade de reavivamento e disseminação do reino de Deus, mas não são muitos que farão assim, sem aquilo que torna inferior e vã a pregação e a organização. A oração é antiquada, quase uma arte perdida, e o maior benfeitor que esta era poderia ter seria um homem para conduzir os pregadores e a igreja de volta à oração. Capítulo 20. Um púlpito de oração gera uma congregação de oração. Foram somente lampejos da grande importância da oração que os apóstolos viviam antes do Pentecoste. Mas a descida do Espírito, enchendo as pessoas presentes, alçou a oração a sua posição vital e predominante em todo o Evangelho de Cristo. Hoje, o chamado à oração para todo santo é o chamado mais notório e mais premente de todos. A santidade é produzida, refinada e aperfeiçoada pela oração. O Evangelho anda a passos curtos e tímidos quando os santos não estão em oração cedo, tarde e por muito tempo. Onde estão os líderes semelhantes a Cristo que podem ensinar aos santos de hoje como orar e dispô-los em oração? Estamos cientes de que a próxima geração de santos está crescendo sem oração? Onde estão os líderes apostólicos que conseguem pôr o povo de Deus para orar? Que eles assumam a ponta e façam o trabalho, e terá sido a maior obra que se pode fazer. Aumentar o número de instalações educacionais e também a quantidade de dinheiro será a maldição mais lúgubre para a religião se essas atitudes não forem santificadas por mais e melhores orações que as orações feitas hoje. O número de orações não aumentará por inércia. A campanha pelas reservas financeiras dos séculos 20 e 30 não beneficiará as orações que fazemos. Nada trará proveito senão um esforço específico vindo de uma liderança que ora. Os principais entre eles precisam liderar no esforço apostólico de estabelecer firmemente a importância vital e a presença de fato da oração no coração e na vida da igreja. Ninguém senão líderes que oram podem ter seguidores que oram. Apóstolos que oram gerarão santos que oram. Um púlpito que ora gerará uma plateia que ora. Precisamos muito de alguém que põe os santos no ofício da oração. Não somos uma geração de santos de oração. Santos que não oram são um bando de santos medicantes que não possuem o ardor, a beleza ou o poder dos santos. Quem recuperará tal ruptura? O maior entre todos os reformadores e apóstolos será aquele que puser a igreja para orar. Apresentamos esse julgamento como o mais sóbrio que pudemos conceber. A grande necessidade da igreja, nesta e em todas as épocas,
é a de homens com tal fé imponente, com tal santidade imaculada, com tal vigor espiritual marcante e com tal zelo consumidor, que as orações, a fé, a vida e o ministério desses homens assumirão forma tão radical e agressiva a ponto de operar revoluções espirituais que darão formas a eras na vida dos cristãos e na Igreja. Não estamos nos referindo a homens que fazem agitações sensacionais usando novos artifícios, nem aqueles que atraem usando entretenimento agradável, mas a homens que conseguem agitar coisas e operar revoluções ao pregar a palavra de Deus e, pelo poder do Espírito Santo, criar revoluções que podem mudar totalmente o rumo das coisas. A capacidade natural e as vantagens educacionais não constam como fatores nessa questão, e sim a capacidade de ter fé, a capacidade de orar, o poder da consagração total, a capacidade de enxergar a própria pequenez, ou perder-se absolutamente na glória de Deus, o anseio sempre presente e insaciável e a busca pela plenitude de Deus. Homens que conseguem inflamar a Igreja para Deus, não de maneira ruidosa e exibida, mas com um calor intenso e tranquilo que derrete e move todas as coisas para Deus. Deus pode operar maravilhas se puser as mãos no homem certo. Homens podem operar maravilhas se conseguirem fazer Deus conduzi-los. O pleno dom do Espírito que virou o mundo de cabeça para baixo seria notavelmente útil nesses últimos dias. Homens que conseguiram agitar com poder as coisas para Deus, cujas revoluções espirituais transformam toda a aparência das coisas, representam a necessidade universal que a Igreja tem. A Igreja nunca foi privada de homens assim. Eles adornam sua história. São os milagres abundantes da divindade da Igreja. O exemplo e a história desses homens são inspiração e bênção inexauríveis. Devemos orar pedindo o acréscimo nesse número e no poder que tem. Aquilo que foi feito em assuntos espirituais pode ser feito novamente e ainda melhor. Esta foi a visão de Cristo. Ele disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. O passado não exauriu as possibilidades nem a exigência de realizar coisas grandiosas para Deus. A igreja que fica na dependência de sua história passada, olhando os seus milagres de poder e graça, é uma igreja decaída. Deus quer homens eleitos, homens de quem se extraiu o eu e o mundo, mediante uma crucificação severa, por uma falência que arruinou o eu e o mundo tão completamente que não existe esperança nem desejo de recuperação. Homens que por essa falência e crucificação voltaram-se para Deus com coração perfeito. Oremos ardorosamente para que a promessa de Deus quanto à oração seja mais do que cumprida.